sejam bem-vindos ao meu canal. E eu te agradeço se você veio aqui com alguém que compartilhou, você viu nas redes sociais, sejam bem-vindos. Esse canal aqui eu coloco as minhas meditações que eu tenho tido com Deus, o que Deus tem me ensinado, eu tenho compartilhado para você. Não é nada do meu coração, da minha vontade, o que eu acho, o que eu penso. O intuito desse canal é compartilhar os pensamentos de Deus, compartilhar a palavra de Deus. Então sejam bem-vindos. E chegou o grande tema esperado, aonde que o tema de hoje nós vamos estar falando sobre solta os pássaros. Então nós vamos começar primeiramente lendo uma passagem em Salmos 84. Vamos lá, Salmos 84. Em Salmos 84 está escrito: quão amáveis, essas aqui são as palavras de Davi, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Então Davi que está dizendo que a alma dele, o coração dele e o corpo dele, a carne dele desejavam estar na presença de Deus. Aí ele fala: até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos até mesmo nos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O que nós vamos falar sobre isso? O ninho, nós vamos estar falando sobre soltar o pássaro. E o que significa soltar o pássaro? Vamos fazer o seguinte cenário. O ninho é a tua vida pessoal. O ninho é o espaço da tua intimidade. Você é como se fosse o pássaro mãe, né? Você é a mãe, é o passarinho mãe. E os filhotes que faz parte do teu convívio, pode ser filhotes ou pode estar ali. Estou dando um exemplo de um ninho. É que estão ali dentro desse ninho. Onde que dentro desse quadrado da tua vida, a pessoa conhece sua intimidade, conhece seus segredos, conhece seus pensamentos. Então, essas pessoas podem ser familiar, amizade e amoroso. São pessoas próximas do teu convívio, não é qualquer amizade. Amigos íntimos, pessoas que estão ali no teu convívio. E a questão de hoje, nós soltarmos os pássaros, nós vamos dar 2 exemplos. E esses 2 exemplos são exemplos para chegar ao segredo de ter relacionamentos saudáveis e você ter um coração saudável. Começa por a história de Abraão e Ló. Ló era sobrinho de Abraão, Deus já tinha feito a promessa a Abraão e mandou ele sair da terra dele. E ele levou a esposa, levou os servos dele e levou o sobrinho dele. Um dado momento, houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E resolveram, então, Ló resolveu, eu quero sair de perto de você. Então, Abraão deu a oportunidade de Ló escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então, vamos na Bíblia. Está escrito assim, em Gênesis 13, versículo 7 em diante. Mas vamos ir ler o versículo 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído. E essa campina era Sodoma e Gomorra, que depois foi destruída. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina. Segundo a Bíblia, Sodoma era uma terra de jardim, uma terra muito bonita. Então, Abraão foi para um lado contrário. Só que o relacionamento de Abraão se estreitou muito melhor com Deus depois que ele se separou de Ló. E nós podemos analisar que a visão de Ló era por vista e não por fé. Abraão, desde o momento que ele saiu da terra dele, ele não saiu por vista. Ele não tinha vista. É como
como se fosse um exemplo. Hoje, se você falar assim, na minha cidade, eu vou morar lá na cidade de São Paulo. Você já tem visão de como é São Paulo, porque você tem informações, você tem internet, você tem outras pessoas que foram lá. Então você tem visão. Lá naquela época não tinha. Não tinha internet, não tinha pessoas que saíam para lá e para cá. Todo mundo sempre saía em bandos, em família, para poder habitar no lugar e criar uma cidade ali. Então Ló, ele saiu por meio da fé. E quem andava com ele vivia por vista. Então agora nós vamos para o segundo exemplo para poder fazermos comparação. Ruth. Ruth, capítulo 1, Ruth, capítulo 1, versículo 8. A Noemi, para quem não conhece, era uma mulher que ela era de Belém. E ela com o marido, com os filhos, foram para a terra de Moabe. Era uma terra idólatra, mas era uma terra que estava tendo fertilidade, porque a cidade de Belém houve seca. Então o marido dela levou ela e levou os filhos. Só que a Ruth, a Noemi, ficou viúva e ficou com os 2 filhos. Os 2 filhos casaram. E casaram uma com Ruth e outra com Orfa. Só que passou o tempo, os 2 filhos dela morreram. Olha a dor de Noemi. Mas tudo faz parte de um propósito. Foi um propósito de Deus. Os 2 morreram. Então, ela se viu sozinha e desamparada. Então, o desejo dela era voltar para a terra dela e não ficar mais ali numa terra que ela era estrangeira. Então, ela ofereceu a opção para as 2 noras dela, que foi: disse Noemi às suas noras: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em sua casa de seu marido, os futuros maridos que elas deveriam casar. E beijando a elas, levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo, as 2. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filho, para que vos sejam maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda que eu dissesse tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido, ainda que tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo-me a mim do que a vós mesma, porque a mão do Senhor descarregou contra mim. Então levantaram sua voz e tomaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada a seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde quer que pousar, ali pousarei eu. E o teu povo é meu povo, e o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de toda estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. E assim foram ambas a Belém. Eu amo a história de Ruth e de Noemi. Nós temos 2 exemplos. Por que 2 exemplos? A Noemi, ela é um grande exemplo de desprendimento, que é o segredo que nós vamos falar sobre ter relacionamento saudável e você viver saudavelmente. Porque a maioria dos nossos problemas é por causa de relacionamento, seja amoroso, seja com outras pessoas. A Noemi, ela estava viúva, ela estava desamparada. Ela poderia muito bem tentar convencer pelo menos uma das noras dela a ir com ela, porque de uma cidade para outra era uma enorme distância e cidades totalmente separadas uma da outra. Então ela poderia pensar: poxa, eu vou voltar sozinha, eu tô velha, como que eu vou me alimentar? Ainda vou para outra cidade, até eu me estabelecer, eu não tenho força para trabalhar. E ela poderia ter convencido uma das 2, mas ela não fez isso.
Ela tinha um coração totalmente desprendido. Ela tinha um coração que não era egoísta. Você nunca vai ter um relacionamento saudável se você for egoísta. Se você nunca, as pessoas que estiverem no teu ninho, você nunca deixar a porta aberta para que elas possam sair quando elas quiserem. A Noemi deixou a porta aberta. Abraão deixou a porta aberta para Ló. Pode ir. O fato de você deixar a porta aberta não significa que você não a ame. Não significa que você não vai sentir dor com essa separação. Mas você vai entender que você é uma pessoa que tem um controle sobre a tua vida, mas não sobre a decisão das outras pessoas. Então você nunca vai insistir para que ninguém fique na tua vida. Você nunca vai insistir para que alguém goste de você. Por quê? Porque você tem que soltar o pássaro. Abraão soltou o pássaro. Noemi soltou o pássaro. Eles tinham algo chamado confiança em Deus. E foi isso que chamou. Então, a Noemi deixou livre. Deixou elas livres. Elas tinham um coração desprendido. Por quê? Como eu estava falando. Porque eles tinham uma confiança em Deus. A promessa, a aliança que Deus fez com Abraão foi com Abraão. Então, ele não dependia das outras pessoas. Ele não tinha medo de perder fulano, de perder ciclano. A base da fé de Noemi, que chamou a atenção de Ruth para seguir e também por ser leal a ela, foi que, independente de tudo acontecer, eu imagino a Ruth olhando para Noemi e vendo ela mantendo a fé em Deus e não culpando Deus pelas coisas que aconteciam. Mas entendendo que Deus tinha um propósito, um plano. Então o segredo de ter um relacionamento saudável está em você ter um coração desprendido. E a sua base, o teu sol e a tua confiança ser Deus. Desde que Deus não saia do teu ninho, não saia da tua vida, as outras pessoas, o que nós podemos fazer? Não temos controle. Então, aqui nós temos 2 exemplos. E o terceiro exemplo é o que eu li da primeira vez de Salmos 84. Davi, ele desejava o ninho de Deus. Certa vez um pregador falou que os animais aquáticos, o peixe, o tubarão, foram feitos para a água. E eles não conseguem sobreviver na terra. E os animais terrenos foram feitos para a terra. Se jogar na água por um momento pode nadar e depois vai morrer afogado. E nós, seres humanos, fomos criados para Deus. Então, quando você não volta para Deus, para o ninho de Deus, para a presença de Deus, você anda vagueando. E olha o desejo de Davi. A alma dele, o coração dele, o corpo dele se desfalecia por não estar no átrio. Então, nós temos 3 exemplos aqui. E Deus, ele não prende ninguém. Ele nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher estar com ele por nossa livre e espontânea vontade. E Deus, esse grande Pai, ele não vai te obrigar a você estar no ninho dele, sobre a proteção dele, sobre o esconderijo dele. É você que tem que ir se colocar, é você que tem que se render. Então Deus é um grande exemplo de um coração desprendido. Por quê? O maior exemplo, ele se desprendeu do próprio filho. Ele permitiu que o próprio filho dele sofresse tudo por amor da gente. Nós que somos criaturas dele, que pecamos, que erramos, ele se desprendeu do próprio filho por amor a gente. Então, todo desprendimento, um coração desprendido, traz as pessoas certas para estar no teu convívio. Um coração desprendido traz as pessoas certas. Ló, ele andava por vista. A órfã que deixou Noemi voltou para os seus deuses. Eu acredito que uma das questões que fez Ruth ficar com Noemi foi porque ela queria seguir o Deus da Noemi, porque ela reconheceu como o único Deus. Então, muitas das vezes, pessoas que vão sair da tua vida são pessoas que não têm a mesma visão, que vai atrapalhar os planos de Deus. E aquelas que voltam, porque elas nunca eram para ter saído.
Essa é a pura verdade. Nunca era para ter saído de perto de você. Então, é um processo, talvez o processo de ir foi o tempo para voltar e reconhecer a tua importância. Então, tenha um coração desprendido e tenha um coração saudável. Então, vocês entenderam? Um coração desprendido, um coração é um coração saudável. Então, muito obrigado por você estar aqui. Solta os pássaros. Você, mãe, solta seus filhos. Seus filhos não foram criados para você. Se tomou uma certa idade, eles vão ver a vida deles. Tem um coração desprendido. Porque sempre vai voltar ao ninho. Sempre vai estar ali. Você, amigo, seja o que for que tá, solta. Tenha um coração desprendido. Não seja egoísta. Porque as pessoas têm direito de sair e se quiserem voltar, de voltar. Então, vocês entenderam? Então, muito obrigado por estar aqui. Viva essa palavra. Tenha um coração saudável e tenha uma vida mais leve. E se você gostou do que foi falado aqui, que foi a palavra de Deus, não foi minha opinião, ative o sininho, se inscreva no meu canal e assista os outros vídeos também. Temos inúmeros vídeos aqui muito bacanas. E eu recomendo para você, eu vou colocar aqui até na descrição, um vídeo chamado Aproveite Seu Tempo Só. Muitos estão nesse problema do coronavírus. Nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus e tem pessoas que têm família e tem outros que não têm. Como que